Boa noite, eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Hoje nós teremos um vídeo um pouco diferente do usual. Falaremos um pouco sobre as nossas experiências sobrenaturais que ocorreram em nossa família. E para começar, vamos falar com a Bianca Lima para que ela nos conte algumas das experiências sobrenaturais que mais impactaram a vida dela até então. Bianca, qual memória você tem da sua primeira experiência sobrenatural ou da que te impactou mais? Da minha primeira experiência, olha, para ser sincera, eu tenho experiências sobrenaturais desde que eu tinha cerca de uns 11 anos. Eu tive alguns contatos pequenos, começou com alguns vultos e aí foi evoluindo até que eu visse a figura mesmo propriamente dita. Mas eu acho que uma história que me impactou muito foi uma história que aconteceu quando eu estava com os meus 13 anos de idade. Para ser sincera, eu tinha um grupinho na escola que era um grupinho de meninas. Éramos eu e mais três meninas, formávamos quatro. Vamos chamar elas de Ana, Patrícia e Beatriz. Nomes fictícios, para ficar de melhor entendimento a história. Em dado momento, Beatriz, que ela sempre teve a saúde muito frágil, sabe? Sempre teve problemas na família, só que nunca foi algo que realmente nos preocupasse. Até que teve um momento em que ela começou a emagrecer. E a gente não sabia o porquê. Ela não comia, ela já não lanchava mais na escola, ela mal bebia água. E a gente foi observando essas coisas. Até que a gente foi e perguntou para ela, Beatriz, por que é que tu não tá comendo? Aí ela foi e falou que os problemas de saúde dela tinham se agravado e que ela estava num momento em que ela não conseguia comer. Era como se a comida voltasse da garganta dela, como se ela realmente não conseguia ingerir alimentos. Ela estava sobrevivendo de soro fisiológico, ou soro caseiro, soro caseiro, aqueles que a mãe da gente faz em casa, e alguns poucos alimentos pastosos que ela conseguia comer, mas comida de verdade ela não conseguia. E a gente não conseguia entender o porquê, porque realmente ela falava que era como se alguma coisa não deixasse ela comer, não permitisse, porque ela tinha fome, mas ela não conseguia comer. Aí ela a gente percebeu que ela começou a empalidecer. Ela não tinha mais a mesma cor, ela começou realmente a ficar mais pálida. Aí a gente sempre tentava fazer ela comer alguma coisa e não conseguia, e com o tempo ela foi piorando. Eu me lembro que nessa mesma época ela apareceu com umas úlceras na pele, parecia um empolado. A pele dela ficava toda empolada, com a ponta vermelha, a ponta do empolamento vermelha. E ela ia no médico e os médicos não sabiam o que que era. Ela chegava a mostrar para a gente as receitas médicas, que tinham alguns remédios paliativos, mas que não tinham um diagnóstico de por que, que ela estava se sentindo daquela forma. Porque ela tinha algumas úlceras na pele, ela não conseguia comer, ela às vezes passava muito mal e ela ia no hospital, fazia uma bateria de exames. Várias vezes ela faltou às aulas para fazer exame e ninguém descobriu o que, que ela tem, o que, que ela tinha no caso. Aí chegou um dia que a gente tinha que fazer um trabalho da escola. Isso a gente tinha 13 anos, né, na época. Não me lembro qual era a matéria. Eu sei que nós quatro íamos fazer o trabalho e a senhora, minha mãe, deixou que a gente fizesse aqui em casa e, se não me engano, a senhora saiu no dia. Aí ficamos nós quatro aqui em casa. Como éramos só quatro meninas, a gente estava com 13 anos, a senhora não ia demorar.
A senhora deixou que a gente ficasse aqui. Aí a gente ficou, era pra gente fazer um trabalho, depois a gente ia assistir o filme, lanchar alguma coisa e depois cada uma ia pra sua casa. Aí a gente fez esse trabalho e aí eu fiz algumas pipocas. Pipoquinhas simples, de pipoca salgada, pra gente comer enquanto assistia filme. No caso, eu e as outras meninas, Ana e Patrícia, a gente se juntou e a gente falou assim: não, vamos fazer uma comida fácil, de fácil digestão, que é pra gente ao menos empurrar nessa menina pra ver se ela come ao menos alguma coisa. Pra ver se bota ao menos um sal dentro deste corpo, que tá bebendo só água. Aí a gente fez essa pipoca pra tentar fazer ela comer. E nem a pipoca ela comeu. Ela pegou uma pipoca, botou na boca e voltou. Aí eu fiquei olhando aquela situação. Eu não me lembro bem se foram as meninas que pediram ou fui eu que me ofereci. Mas eu lembro que eu falei que eu podia rezar nela. Que eu podia rezar nela que talvez ajudasse. Porque afinal era uma reza, né? Era uma oração. Era uma reza tipo um passe. Eu estendi as mãos sobre ela, coloquei principalmente na altura do ventre e comecei a rezar. Fiz uma reza, fiz esse passe. Eu não cheguei a segurar a barriga dela, eu mal toquei nela. Realmente foi só as mãos postas sobre o estômago, sobre o ventre. E essa é uma informação importante para a história. Acontece que eu fiz a oração e saí. Eu não, Beatriz, vou pegar um copo d'água para você. Aí eu me virei para falar com as outras duas meninas. Nisso que eu falo com as outras duas meninas, eu percebi que a Beatriz ela estava calada e imóvel, porque no momento que a gente fez a oração, ela estava sentada. Aí eu percebi que ela estava com as mãos sobre o ventre, olhando para baixo, sem falar nada, sem se mexer. Achei estranho. Aí eu perguntei: "O que foi, Beatriz?" Aí ela falou para mim bem devagar: "Eu ainda tô sentindo as tuas mãos na minha barriga." Só que eu virei para ela e eu falei: "Eu não segurei a sua barriga." Aí ela: "Mas eu estou sentindo." Foi aí que o problema começou. Depois disso, eu, eu, eu fiz outra oração e parece que só piorava. E aí eu peguei ela e puxei ela para o meu banheiro. A minha avó, mãe da minha mãe, ela é umbandista e ela sempre ensinou pra gente que amoníaco afasta qualquer entidade ruim que esteja por perto. Então eu peguei Beatriz, levei ela para o banheiro e passei o amoníaco nela. O que a minha avó ensinou pra gente é que a gente passa o amoníaco na cabeça, no couro cabeludo, molhado, uma quantidade pequena. Se espumar, é porque tem algo ruim por perto. Quanto maior a espuma, maior a energia negativa direcionada para você. O normal é que não espume. O normal é que não espume. Mas, hoje em dia, eu não recomendo que você faça isso sem um direcionamento, sem uma pessoa para cuidar, porque a amônia ela é uma substância muito forte. Ela pode machucar, pode ser corrosiva, ela pode danificar as partes moles, como os olhos, o ouvido, o nariz. Então, se você nunca fez isso, não tem direcionamento, não tem alguém que cuide de você, não recomendo que faça. Mas eu já tinha essa prática, já tinha esse conhecimento, minha avó já tinha me ensinado, minha mãe já tinha me ensinado. Então eu fiz nela, porque a essa altura eu já tinha percebido que era algo ruim por perto. Quando eu passei o amoníaco, espumou tanto que pareceu shampoo, pareceu espuma de barbear. Espumou tanto que a minha mão ficou branca. Aí eu tirei todo o amoníaco, levei ela para a sala, né? E aí ela começou a se apavorar, porque apesar de que a gente passou o amoníaco e ele espumou e era para ter afastado qualquer coisa de ruim, realmente afastou do corpo dela, mas não tirou do ambiente.
porque depois que essa entidade se afastou do corpo dela, ela se manifestou no ambiente. Porque quando eu coloquei Beatriz sentada no sofá, ela olhou para mim com um olhar de pânico e ela falou: Bianca, tem uma mulher no canto do quarto, da sala, no caso, né? Eu olhei e eu não vi, mas eu senti uma coisa muito pesada, muito escura no canto do quarto. E aí a Beatriz começou a. Era como se ela estivesse definhando na minha frente. Ela começou a enfraquecer, as pernas dela começaram a bambear e ela quase cai no chão. Quando ela tentou se levantar, né? Ela estava sentada, tentou levantar e não conseguiu. E aí ela foi caindo cada vez mais, como se ela fosse desmaiar. Aí eu peguei nela, peguei nas duas mãos dela, falei para ela: fica comigo, você vai rezar junto comigo. Aí Ana e Patrícia, que estavam do nosso lado, que estavam observando tudo, já estavam apavoradas. Eu virei para elas e eu falei: vocês não vão me interromper, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão ficar aqui do meu lado e vocês vão rezar por ela. Rezem Pai Nosso, rezem Ave Maria, rezem o Credo. Vocês são católicas, vocês conhecem as orações base, então vocês vão rezá-las, porque isso daí vai dar força pra gente. Aí elas, tá bom. Aí eu falei para elas, independente do que aconteça, não parem de rezar. Não parem a oração até que eu mande parar. Aí elas, tá bom. E assim elas fizeram. Elas ajoelharam e começaram a rezar. E aí eu virei para Beatriz: Beatriz, você vai ficar comigo? Porque se você começar a dar poder, a dar força para essa entidade, ela não vai sair. Você vai ficar comigo? Aí eu comecei a rezar junto com ela. Comecei a rezar a oração de São Bento, que a minha mãe sempre me ensinou que ela afasta o mal. Comecei a rezar Pai Nosso, comecei a rezar Ave Maria, a gente começou a orar realmente para afastar o que tivesse de ruim. Agora, um detalhe interessante é que eu tinha um celularzinho na época, um celular bem simples mesmo. Eu peguei ele e coloquei para gravar, um pouco antes da gente começar as orações. A Beatriz, ela tava já deitada no sofá. E eu coloquei o celular para gravar em cima da cabeceira do sofá. Ele estava bem em cima da cabeça dela. E aí a gente começou a rezar. Rezamos, rezamos, rezamos. Passou muito tempo. E a cada vez que a gente rezava, parecia que aquela entidade ficava com mais raiva. O ambiente ficava mais pesado. A Beatriz ficava. Ela, ao mesmo tempo que tinha uma reação boa, ela conseguia ter alguma força para levantar, mas parecia que a entidade tentava baixar ela de novo. E atacava a mim, atacava ela, as outras duas meninas apavoradas com a situação. Era como se a gente estivesse numa guerra, sabe? Parecia que aquele ambiente ele estava vibrando com tanta energia que tinha naquele dia. Depois de alguns minutos, pareceram horas, mas eu tenho certeza que foram minutos. A gente rezando, a entidade foi embora. Só que ela foi embora deixando um recado. Ela foi embora dizendo assim: se vocês contarem para alguém o que aconteceu, eu vou voltar e vou voltar pior. E quem ouviu isso? Eu ouvi. Mas você chegou a ver também a entidade? Nesse momento eu não vi a entidade, eu vi um vulto preto. Eu vi uma silhueta negra no canto da sala, sabe? Mas quando ela foi, não era como se ela tivesse falado no meu ouvido, era como se ela tivesse deixado o recado no ar. Era como se as palavras estivessem ecoando ao meu redor, entende? E aí todo mundo ficou muito apavorado, porque nós tínhamos 13 anos, éramos crianças. Eu já tinha lidado com algumas situações de ver ou ser incomodada por espíritos, mas nunca nesse nível. E aí depois disso, a Beatriz ela já estava andando, já estava melhor, mas ela não estava 100%. Só que aí todas nós estávamos cansadas e assustadas, então todas fomos para casa. Ou melhor, elas foram, eu já estava em casa.
Só que eu não falei pra ninguém. Não falei pra minha mãe, não falei pra minha irmã, não falei pro meu pai. Eles chegaram em casa, perguntaram como tinha sido o dia e eu falei, tudo bem. Só que naquela noite, outra coisa estranha aconteceu. O meu quarto, naquela época, tinha uma parte dele que eu sempre tive certo medo, certo receio. Tinha uma parte do meu quarto que parecia ser mais escura do que o escuro, e era uma parte que sempre me repeliu muito. Só que naquela noite aquela parte parecia ainda mais densa. E quando eu deitei para dormir, era como se eu estivesse sendo ameaçada. Sabe quando você entra em um ambiente que você sente o perigo no ar? A sensação era essa. E eu era uma menina. Fiquei assustada de certa forma, mas ao mesmo tempo eu ficava repetindo para mim: eu não posso ceder, porque as outras meninas não sabem o que fazer. Se eu cair, elas caem junto comigo, então eu não posso cair aqui. Rezei antes de dormir naquela noite e eu fiquei pensando: amanhã, quando eu for para a escola, eu vou levar alguns dos terços que a gente tem aqui em casa, porque eu acho que vai fazer bem para as meninas ter um terço junto delas. E deitei para dormir. Aqui em casa a gente sempre teve muitos terços e muitos crucifixos. A gente tem terço em todo lugar. Eu tenho uns 3 terços pendurados na cabeceira da minha cama. E aí eu dormi a noite inteira. Só que quando acordei, eu acordei tão cansada, tão exausta que eu mal consegui levantar. E eu nunca dei trabalho para acordar. A senhora sabe disso, que a senhora sempre me acordou quando eu era criança, eu nunca dei trabalho para acordar. Mas naquela manhã eu acordei com muita dificuldade, eu estava muito cansada, parecia que eu não tinha dormido nada. E aí eu fui me arrumar para a escola. Antes de sair para a escola, eu lembrei, vou pegar os terços. E fui procurar os terços. Não achei nenhum deles. Os terços que sempre ficavam na cabeceira da minha cama sumiram. O terço que o meu tio padre trouxe para mim quando eu era bebê, que ele trouxe do Vaticano em uma ida que ele foi, eu sempre guardo no meu guarda-roupas. E ele também não estava lá. Eu procurei, eu vasculhei, eu tirei roupa de lugar, eu procurei dentro de bolsa, eu não achei nenhum terço nesse dia. Nenhum. Aí eu saí de casa, sim, assustada, né? Como foi que eu não achei nenhum terço, sendo que na minha casa tem vários? Mas fui do mesmo jeito. Fui. Quando cheguei na escola, fui encontrar as meninas. Aí eu comentei com elas, gente, aconteceu uma coisa muito estranha essa noite. Aí elas falaram, Bianca, na minha casa também. Aí elas foram e comentaram, eu queria trazer um terço hoje para a escola, mas eu não achei os terços da minha casa. Aconteceu isso com elas também. Aconteceu com elas também. Com a Ana e a Patrícia. A Beatriz não me confirmou. Só que ela estava estranha. A Beatriz, nesse momento, ela estava esquisita, sabe? E quando eu falei para as meninas que tinha acontecido exatamente o mesmo na minha casa, aí que elas ficaram realmente assustadas. Só que eu falei para elas, gente, essa entidade, seja lá o que for, tá tentando assustar a gente. Se vocês ficarem com tanto medo dela, vai dar poder a ela. Tenham fé. A gente tá aqui até agora porque a gente tem um Deus que nos protege, então se apeguem a ele, porque se a gente ficar com medo, vai ser pior. Aí elas, tá bom. Nessa época, eu já tinha certa fama de macumbeira na minha escola. Não imagino o porquê. Aí, a gente não contou pra ninguém o que aconteceu. Mas eu deixei o recado na sala da Beatriz, porque as outras duas meninas eram da mesma sala que eu, mas a Beatriz era da sala do lado. E aí eu deixei um recado lá na sala. Pessoal,
Se a Beatriz ficar estranha, me chamem. Aí eles perguntaram, estranha como, Bianca? Eu, estranha. Vocês vão saber. Se ela ficar estranha, me chamem. Aí eles, tá bom. A gente passou alguns dias lidando com essa entidade. Ela sempre aparecia na Beatriz. Não era como uma incorporação, mas era como se a Beatriz, por alguns minutos, ela perdesse a consciência e fosse outra coisa que falasse pela boca dela. E essa entidade assustou a gente demais. Teve momentos em que a gente realmente parecia que estava lutando uma batalha. Só que 3 crianças sozinhas parecia quase uma batalha perdida. Depois de alguns dias, nesse momento em que a gente já não sabia mais o que era a Beatriz e o que era a entidade. Porque às vezes era ela e às vezes não era. E a Beatriz estava pálida. Ela tinha um escapulário de metal que ela sempre usava. E aí, quando isso aconteceu, ela deixou de usar. A gente foi percebendo esse tipo de coisa. E a família da Beatriz? É porque eu tô achando assim um problema muito sério para, no caso, vocês eram crianças ainda na época, não é? Quando isso começou a acontecer, a mãe dela levava ela para os médicos para tentar descobrir quais eram os problemas de saúde. Só que nesse momento, lembre que a entidade avisou que se a gente avisasse para alguém, ela iria voltar e iria voltar pior. Então nenhuma de nós falou para os pais, inclusive a Beatriz. Até que teve um dia fatídico. Esse dia foi a gota d'água, que aconteceu o seguinte. Esse foi um dia atípico na escola. Eu estudava numa escola pública, né? Todas nós estudávamos em escola pública. E nesse momento faltou um professor e teve também um evento, uma atividade que foi no pátio. Aí eu me lembro de 2 situações em específico que aconteceram nesse determinado dia. Eu estava tendo aula de matemática logo depois do recreio. Foi bem depois. A gente tinha acabado de chegar na sala e o professor tinha acabado de entrar. E vocês se lembram que eu tinha deixado o recado com o pessoal da sala de Beatriz, que se ela ficasse estranha, eles deveriam me chamar. E foi isso que fizeram. Logo depois do recreio, assim que a gente fechou a porta quando o professor chegou, eles foram bater na minha sala. Bianca, a gente precisa de ajuda. Ela tá estranha. Vem. Aí eu virei pro meu professor. Felizmente, esse meu professor era muito amigo meu. Eu falei para ele, professor, eu tenho um problema para resolver. Eu tenho que ajudar a Beatriz. Eu vou precisar sair agora. Aí ele, tá bom, Bianca. Saiu. Nisso que eu saí, eu encontrei ela no banheiro. O pessoal da sala dela, todos muito espertos, perceberam que não era ela. Ela estava dentro do banheiro e eles não deixaram mais ninguém entrar. Fizeram como se fosse uma barricada na porta, esperando eu chegar. Cheguei. Quando eu cheguei lá, fui conversar com essa entidade, porque já não era mais a Beatriz, era a entidade. Eu me lembro de algumas frases muito específicas que ela falou para mim. Ela dizia: você se acha muito forte, se acha muito poderosa, mas você não pode comigo, você é só uma criança. Você não pode fazer nada contra mim. Eu vou pegar essa menina e você não vai fazer nada. Aí eu virei para ela e eu falei, você tem razão. Eu sou só uma criança. Eu não posso contra você. Não posso fazer nada porque eu sou só uma criança. Mas não é a mim que você tem que temer, não é? Você sabe muito bem que não sou eu que ameaço você, mas é a quem eu sirvo. E quem eu sirvo tem poder sobre você independente da minha idade, e é por isso que você está tentando me assustar. Vá embora.
Você não é permitida aqui. Eu discuti com essa entidade mais um pouco e ela saiu. Nisso que ela saiu, Beatriz quase cai no chão. Eu chamei os amigos dela para buscarem ela. Caiu a pressão dela. Quando caiu a pressão dela, ela quase desmaia e as funcionárias viram. Foram pegar ela, colocaram sal embaixo da língua dela e levaram ela para a diretoria para chamar a mãe dela. E eu subi junto. Bom, essa situação toda, eu acho que para ela também foi um momento de virada, porque depois disso, eu e ela conversamos e eu falei: fala com a tua mãe. Aí ela: mas Bianca, a entidade falou. Eu: não, a gente já não pode mais lidar com isso sozinha. Fala para tua mãe porque você precisa de ajuda e uma ajuda que eu sozinha não vou poder te dar. Você precisa de ajuda de um centro, de um lugar que possa te ajudar, que tenha poder para isso. Eu só estou conseguindo te manter viva, mas para resolver, eu sozinha não resolvo. Fale com a sua mãe, avise ela. Aí ela foi e perguntou: e o que é que eu falo? Aí eu expliquei. Conte a história do que aconteceu. Eu expliquei para ela tudo. Fale isso, isso e isso. Que você precisa de uma mãe ou de um pai de santo, precisa de alguém que possa resolver essa situação. Aí ela: tá bom. E aí eu voltei para minha sala. Quando eu voltei para minha sala, já estava finalizando a aula desse professor de matemática. Eu cheguei, ele estava saindo. E a professora de ensino religioso estava entrando. Quando eu cheguei, ela já estava mandando o pessoal se organizar para fazer um círculo. Eu fiquei ainda mais um pouco do lado de fora, porque eu estava explicando para o meu professor por que eu fiquei fora a aula dele inteira, que eu estava resolvendo um problema, eu fui para a diretoria, a Beatriz tinha passado mal, e eu fui explicar a história, não contando exatamente a parte sobrenatural. Ele entendeu, e quando eu entrei, eu já estava muito sobrecarregada. E quando eu entrei, a professora de ensino religioso já tinha feito com todos um círculo, né, com as mesas e cadeiras, e eu me sentei aonde os meus amigos tinham me direcionado, que tinha ficado as minhas coisas. Nisso, a professora foi começar a falar e eu fui explicar para as minhas amigas que estavam do meu lado o que tinha acontecido. Quando eu contei para elas o que aconteceu, uma coisa bem interessante se deu, que foi o seguinte: os corredores estavam completamente vazios. Tão vazios que a gente conseguia perceber o silêncio lá fora. E quando eu estava contando para as minhas amigas, essas mesmas que estavam comigo quando tudo aconteceu, quando eu disse para elas: a entidade voltou e estava com a Beatriz, mas a gente conseguiu mandar ela embora. Quando eu falei o embora, a porta da sala que estava aberta se fechou em um estrondo. Pá! A porta de ferro bateu, fechou. O interessante é que não tinha vento. Toda a turma ficou em silêncio e ficou se perguntando o que tinha acontecido. Porque ninguém passou do lado de fora. E a porta bateu sem vento. E era uma porta de metal. A porta simplesmente bateu, se fechou. E aí, logo depois, um amigo nosso, um colega que não estava sabendo da situação, ele virou para mim e falou: Bianca, tem uma mulher aqui na sala. Ela tá vestida com um vestido preto e tem os cabelos brancos, lisos e muito longos, e ela tá olhando para você com raiva. Não precisei ser um gênio para descobrir quem era. Depois disso, a aula terminou com muita vagareza, muita lentidão. E essa era a última aula. Eu saí da escola, eu estava completamente esgotada. Eu estava muito cansada mesmo. E aí, quando eu estava voltando para casa, eu bati o martelo e eu falei: eu não posso mais lidar com isso sozinha. Foi quando eu vim e eu contei para a senhora se lembra?
Eu vim e eu contei, mãe, aconteceu isso aqui em casa com a Beatriz. Tinha uma entidade perto dela e a entidade falou que se a gente contasse para alguém, ela iria voltar e iria voltar pior. Ela iria acabar com a gente. E aí a senhora virou e brigou comigo. Mas a senhora tinha razão, eu não tiro a sua razão, porque a senhora falou que eu estava errada porque eu não falei. Porque a entidade falou aquilo justamente para nos amedrontar e para nos isolar. E o objetivo dela era nos deixar sozinhas, para que a gente não pudesse lutar contra ela. Depois disso, a gente chamou a minha avó. A gente ligou para minha avó, explicou o que aconteceu. A minha avó chamou os guias, eles nos ajudaram, eles fizeram uma limpeza aqui em casa, me ajudaram com as nossas amigas. A Beatriz também avisou a mãe dela. Quando ela avisou a mãe dela pediu para falar comigo. Eu conversei com a mãe dela, eu expliquei o que aconteceu. E eu direcionei ela, olha, a senhora pode ir no centro tal, que tem aqui por perto, que eles vão ajudar. Leve a Beatriz. Aí ela, tá bom. E ela começou a levar a Beatriz no centro umbandista que tem perto aqui da nossa casa. Depois de alguns meses, ela já estava praticamente completamente restabelecida. Só que o desfecho da história foi, primeiramente, quando eu vim lhe contar toda essa situação, depois que brigou comigo, a senhora foi e falou, agora faz sentido os sonhos que eu andava tendo. Porque a senhora estava sonhando com flechas, com demandas. A senhora estava sonhando com feitiço sendo lançado. E a senhora estava com medo de que esse feitiço estivesse sendo lançado para a nossa família. Só que o feitiço que a senhora estava sonhando não era para a gente. Era para ela. A senhora pegou a energia dela porque tudo isso aconteceu na nossa casa. Depois que ela foi para esse centro umbandista que eu orientei a mãe dela a levar, a gente descobriu que o que aconteceu foi o seguinte. O pai dela, que nunca foi uma pessoa muito boa, ele era, se não me engano, caminhoneiro ou algo do tipo. Não sei nem se ainda está vivo hoje em dia. Mas ele tinha uma amante. E essa amante queria ser a esposa. Só que o cara não queria largar a esposa. Então a amante fez um feitiço. Não para a esposa e não para o marido. Ela fez um feitiço para a filha. Ela queria matar a Beatriz para poder acabar com a vida do pai dela e da mãe. Foi por isso que ela estava com tantas doenças que nenhum médico descobria a solução. Que essa entidade veio e foi tão difícil de mandar embora. E por causa disso que a senhora teve aqueles sonhos. É chocante, né? Como uma pessoa chega a um ponto desse de maldade. Lançar feitiços Para uma criança. para uma criança por cobiçar o homem alheio. Foi. Mas e ela ficou bem? Ela ficou bem. Ela começou a fazer acompanhamento naquele centro, ela foi melhorando aos poucos. À medida em que ela foi fazendo esses acompanhamentos, os problemas de pele simplesmente passaram. Ela voltou a comer, passou a se exercitar. A saúde dela melhorou 110%. Depois disso, depois que a gente saiu da escola, a gente perdeu contato e anos depois eu reencontrei ela em alguns breves momentos. Eu achei interessante que, mesmo depois de anos, a gente se reencontrou. Eu perguntei para ela: oi, Beatriz, tudo bem? Você se lembra de mim? Aí ela foi e me respondeu: como é que eu ia esquecer da pessoa que salvou a minha vida? Eu fiquei muito emocionada quando ela falou isso, sinceramente. Mas em compensação, a minha avó me fez prometer que eu nunca mais ia fazer algo do tipo. É porque ela sabe que lidar com isso, né, é uma coisa muito complicada e perigosa.
eu sei. Mas eu também não podia ficar sem fazer nada vendo a menina morrer na minha frente. O importante é que deu certo, né? Deu certo, você conseguiu ajudar. Graças a Deus. Eu acho que essa foi uma das situações que mais me marcaram, sinceramente. Eu acho que já teve outras que foram mais assustadoras, mas essa daí com certeza foi muito marcante. Agora eu fiquei curiosa. O que pode ter sido mais assustador? Você pode contar algum pra gente? Olha, para ser sincera, já tiveram várias coisas que já aconteceram ao longo do tempo. A verdade é que quando você começa a ver esse tipo de coisa, você acaba se deparando com coisas não muito agradáveis aos olhos, sabe? Mas a questão comigo é que eu não só vejo, às vezes eles também se manifestam. Então é aí que dificulta as coisas. Tiveram várias situações que eu achei bem complicadas, na verdade. Quando eu era mais nova, tiveram situações em que eu passei, acho que eu passei cerca de uns 3 meses, que eu era acordada à noite, não eram todas as noites, mas de vez em quando acontecia e acontecia com certa frequência, em que eu era empurrada durante a noite. Eu estava dormindo e empurravam as minhas costas. Eu estava dormindo de bruços e me empurravam. Ou então eu acordava com cutucões fortes na minha perna, como se fosse alguém tentando me acordar e não tinha ninguém. Eu já senti uma pessoa passando a mão pela minha cabeça quando eu estava quase dormindo. Eu já senti pessoas ao redor da minha cama, sempre durante a noite. E isso pode se considerar bem assustador. Mas teve uma entidade em especial que de todas as com quem eu já lidei, e eu já lidei com algumas. Eu já lidei com crianças, já lidei com idosos, já lidei com vários tipos de entidades de todo tipo que você possa imaginar, mas teve uma que ela realmente me assustou. Isso aconteceu durante anos na minha vida e eu só fui conseguir resolver quando eu já estava mais velha. Acontece que, desde que eu me entendo por gente, o corredor que vai dar de frente para o local que hoje em dia é o meu quarto, ele sempre me assustou bastante. E eu não sabia por quê, né? Quando eu era criança, eu não entendia o motivo. Mas sempre foi uma região da casa que me assustou por algum motivo. Com o passar do tempo, eu fui crescendo, mas essa sensação não mudou. Aquele local sempre me assustou. À medida em que eu fui crescendo, aquele cômodo ele foi se modificando. Ele já foi uma sala, já foi um quarto, já não foi nada e hoje em dia é o meu quarto. É o meu quarto. E quando isso tudo aconteceu, tinha um pedaço do meu quarto, esse pedaço que eu contei na história anterior, que era um canto que ele me assustava. Era como se ele fosse mais escuro do que o escuro. Eu tinha medo dele, era alguma coisa má que tinha lá. E a minha casa, ela parece que sempre foi um ponto de passagem, sempre teve muita movimentação espiritual por aqui. A gente sempre teve algumas aparições, entidades que passavam, outras que demoravam um pouquinho mais, algumas que só passavam e iam embora. Sempre teve isso aqui. Contudo, eu nunca entendia por que aquele local me dava uma sensação tão ruim. E é um canto que ele fica bem do lado da minha cama. Então eu dormia às vezes olhando para lá e era uma sensação muito ruim. À medida em que eu fui crescendo, eu me lembro que eu comecei a ver vultos que saíam daquele canto, passavam pela porta e depois retornavam. Eram vultos que mudavam de forma, como se tentassem se camuflar de outras pessoas.
Em alguns momentos parecia uma senhora, em outros momentos pareciam homens ou mulheres desconhecidos, só passavam os vultos. Eu ficava olhando, mas não fazia nada. Aí depois disso, aquele canto, ele passou a ter uma forma. Ele tinha a forma de um homem muito alto, ele era basicamente do tamanho da porta. Ele se mostrava para mim como se ele fosse só escuridão. Era como se fosse só a silhueta de um homem com uma roupa longa, parecia um sobretudo ou uma capa. E eu só conseguia ver os olhos. Olhos vermelhos, como se fossem brasas acesas, olhando para mim. No início, ele não falava nada, ele só ficava lá. Ficava lá até que eu adormecesse de cansaço. Com o passar do tempo, ele passou a interagir comigo. Era como se ele soubesse que eu conseguia ver, como se ele sentisse que comigo ele podia interagir. E aí, com o passar do tempo, ele começou a me ameaçar. Ele fazia movimentos simples, interações simples, às vezes ele só passava, como se estivesse ameaçando. Aí eu comecei a me proteger, proteger a minha casa. Comecei a rezar, fazer limpezas, defumações. E parece que isso começou a irritar ele, porque ele começou a me atacar com mais força. Foi nessa época em que essas noites em que eu era acordada, que eu mencionei para vocês, aconteciam. Nessa época eu era acordada, cutucada, me batiam, me empurravam. Teve uma época que, ou melhor, teve uma noite em que eu estava dormindo com a perna dobrada, o joelho para fora da cama. Me empurraram, me cutucaram com tanta força que eu quase caio da cama por causa disso. Foi nessa época. A impressão que eu tenho até hoje essa impressão, é que aquela entidade era como se ela conseguisse manipular as outras que ficavam por aqui. Porque na época em que ele estava aqui, tinha muita movimentação ruim aqui em casa. Muita energia negativa, muito espírito ruim, zombeteiro, que gostava de fazer o mal. Ah, eu lembro de uma vez em que eu estava dormindo, naquele momento em que você está entre dormindo e acordada, mas eu percebi que alguém chegava pelo fundo, no quintal. Entrava, passava pelo portão e aí começava a chamar meu nome. Aí eu abria os olhos e perguntava: "Quem é?". E aí esse ser, esse espírito, que eu depois fui saber que era um zombeteiro, ele dizia: "Sou eu, seu tio". Mas só que ele fingia, tinha aquele fingimento que dava para eu saber na voz dele que ele estava tentando me enganar. Aconteceu isso. É, na época em que essa entidade estava aqui, teve muita movimentação aqui em casa. Aí, quando eu comecei a fazer essas limpezas, ele ficou com mais raiva. Aí ele passou a me ameaçar, como eu falei pra vocês. Ele dizia que ele dizia quase as mesmas coisas que aquele espírito que estava com a Beatriz me dizia. Eles costumavam me ameaçar dizendo: "Você é só uma criança, você não pode fazer nada contra mim. Eu sou mais forte. Você não é nada, você não é ninguém. Eu posso acabar com você, eu vou acabar com a sua família", e coisas desse tipo. Parece então ser uma maneira que eles utilizam para fazer com que a pessoa fique com medo e não reaja. Acho que sim, acredito que sim. Até porque isso tudo começou, eu devia ter cerca. Começou, eu digo, piorou quando eu tinha cerca de uns 13 anos. Eu comecei a fazer as limpezas, eu tava com quase 15 anos, mais ou menos. É, cerca de 15 anos quando eu comecei a fazer as limpezas e ele começou com essas ameaças.
Aí eu fortifiquei as limpezas. Rezei mais, eu limpei mais a casa. Eu acho até que a gente falou com a vovó nessa época, chamou as entidades dela novamente. Só que mesmo assim ele não foi embora. Aí, o que aconteceu? Dois eventos distintos aconteceram que eu acho que eles têm ligação. Mas vocês que estão ouvindo a história podem tirar as próprias conclusões. Eu normalmente não conto muito essa história porque as pessoas costumam acreditar quando eu falo que eu vejo mal, mas quando eu falo que eu já vi o bem, as pessoas não acreditam. Interessante, né? E aí aconteceram esses dois eventos que eu vou narrar para vocês. O primeiro deles foi quando eu estava no ensino médio. Ensino médio, 15 anos, primeiro ano do ensino médio. Eu voltava para casa sozinha com uma amiga minha, hoje em dia minha comadre. Essa minha amiga, ela sempre foi muito católica, extremamente católica. E a gente tinha um santuário, é um santuário 24 horas, que tinha perto da minha escola. Aí, sempre que a gente saía da escola, ela pedia pra gente passar lá na igreja, porque ela ia conversar com o sacrário, né, com a hóstia. Aí a gente ia, a gente rezava. Depois, quem terminasse a oração primeiro, esperava a outra em frente ao altar, né? A gente saía do sacrário, ficava esperando em frente ao altar, para que a gente pudesse sair, pegar o ônibus e ir embora. Nesse dia, eu terminei a oração primeiro e fui esperar ela em frente ao altar. Aí eu tava lá, como quem não quer nada, olhando ao redor. Quando do absoluto nada eu sinto uma presença que me paralisou. Eu olho para o lado e eu vi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. E é justamente isso que ninguém acredita quando eu falo, mas eu juro que eu vi. Eu vi do meu lado um homem muito alto. Eu tenho 1,60 m, ele devia ter cerca de 2 metros, ele era bem grande. Eu batia basicamente na cintura dele. E ele tinha uma cor que eu nunca vi na minha vida. Ele era um branco, assim, cor de pele, né? Ele era um branco, mas era um branco meio que dourado, sabe? Não é que ele era da cor dourada, mas é porque a cor de pele dele eu nunca vi daquele tipo. Será que ele tinha um certo brilho, então? Eu não caracterizo como um brilho em si. Não é como Edward em Crepúsculo. Não, não é como isso. É realmente como se a cor de pele dele fosse um branco bronzeado, não um branco puxado para o vermelho, um branco puxado para o dourado. O cabelo dele era ondulado, tipo aqueles anjinhos que a gente sempre vê as representações. Só que era um cabelo mais longo, ele não era até a orelha, era um cabelo um pouco mais longo. Ele tinha um semblante que eu nunca me esqueci, mas eu não consigo representar. Porque eu desenho, e eu nunca consegui desenhar aquilo. Porque era um semblante de extrema paz, de extrema paciência, mas ao mesmo tempo como se fosse uma pessoa perigosa. Só que eu não sentia perigo nele. E aí a parte mais interessante, porque ele estava vestindo uma armadura. Ele estava vestindo uma armadura que era prateada com detalhes em dourado. Era como se fosse uma, uma armadura, uma couraça, um negócio assim. E ele estava com as duas mãos apoiadas em uma espada bem grande. Nossa, eu não sei como é que alguém conseguiria empunhar uma espada tão grande. Que era como se as duas mãos dele estivessem apoiadas uma sobre a outra, na altura do quadril, repousadas no cabo da espada, que ia da mão dele até o chão.
essa espada, ela era prateada também, mas a espada era como se brilhasse, sabe? Ele tinha uma força, uma aura tão forte que eu olhei para ele e eu olhei pro chão, porque eu não conseguia sustentar o olhar. Quando eu olhei para ele assim, eu fiquei completamente paralisada. E ele me deu um meio sorriso, sabe? Não foi um sorriso todo, foi um meio sorriso. Eu olhei assim, eu me curvei como como quem fala com alguém superior, sabe? Eu me curvei, foi quando ele sorriu. E aí, esse momento pareceu que durou muito tempo, mas foi questão de segundos. Porque logo depois que isso aconteceu, a minha amiga saiu do sacrário me chamando, vamos? Quando eu olhei para ela e olhei para o lado de novo, ele não estava mais lá. Impressionante. Seria um anjo? Bom, fica aí as opiniões aí de vocês. Não vou, não vou nomear a pessoa, a entidade. Mas para estar dentro de uma igreja, com armadura e empunhando uma espada, nossa, uma figura intrigante. Supostamente. Eu sei que aí eu entro no segundo evento que eu ia contar para vocês. Que foi. Isso aconteceu algum tempo depois, eu acho que foi questão de meses depois que eu vi essa entidade na igreja. Eu estava aqui na minha casa, no quartinho dos fundos, que na época era a salinha dos fundos. E eu estava lá, quando pensa que não, aquela entidade voltou. Não a boa, a ruim. Aquele homem que ficava no meu quarto, aquele homem que era envolto em escuridão. Ele apareceu, dessa vez não foi no meu quarto. E dessa vez ele estava muito menor, mais baixo. E ele estava com muita raiva. Ele veio para cima de mim, ele literalmente ele estava vindo para cima de mim, como se ele quisesse me agredir. E ele de novo voltou a me ameaçar, ele dizendo: você não é nada, você não é ninguém, você é só uma menina, você não pode contra mim, eu sou mais forte do que você. Aí eu fiquei assim calada. Aí ele continuou a me ameaçar, continuou querendo vir pra cima de mim, só que ele não conseguia. Eu fiquei paradinha, só que ele não conseguia chegar até mim, não conseguia me tocar. E aí ele continuou me ameaçando, me ameaçando, me ameaçando. Aí eu falei pra ele, se isso tudo fosse verdade, você não tava com tanta raiva assim. Porque você sabe que eu realmente não tenho poder contra você, mas é a quem eu sirvo que você tem que temer. Porque o meu Deus é mais forte do que você e contra ele você não pode nada. Aí ele continuou vindo pra cima de mim, tentando, era como se ele tentasse me pegar, me agredir. E foi aí que uma coisa ainda mais surpreendente aconteceu, porque eu era como se eu ouvisse uma voz que ela dizia assim: não se mexe, não olhe para trás. Aí eu, tá bom. E eu senti um vento muito forte, que vinha de trás de mim. Esse vento eu não sentia na minha pele, eu sentia como se fosse na minha alma. Era como se ele viesse de trás de mim e ele passasse por dentro de mim, sabe? Não era a minha pele que sentia, era dentro de mim que eu sentia. E ele vinha em ondas. Vush, 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 desse jeito, vinha em ondas. E esse vento era como se estivesse impedindo ele de vir até mim e estivesse afastando ele. A cada onda, essa entidade, esse espírito ia para mais longe. Vush, 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 e ele ia se afastando, se afastando, se afastando. Ele estava tentando vir para cima de mim. Teve um momento que ele parecia estar tentando até correr para cima de mim e não conseguia. Ele tentava vir e as ondas, o vento afastava ele. E você não olhou para trás para ver o que era que estava causando isso?
De jeito maneira que eu ia olhar pra trás. De jeito maneira. Quando vem a minha intuição, uma voz na minha cabeça dizendo assim, não faça, aí eu não faço. De jeito maneira. Não faço. Mas, quando essa entidade ele já estava perto da parede, quase como se ele fosse atravessar a parede para sair da minha casa, ele gritou assim para mim: eu vou voltar. Eu vou acabar com você. Eu vou voltar. E aí ele saiu. Foi jogado para longe da minha casa. Eu senti ele indo para longe. Eu senti também como se me dissessem: eu vou proteger você. Ou você está protegida, algo do tipo. E de uma hora para outra, da mesma forma como esse vento veio, ele foi embora. De uma hora para outra, no momento. Só parou. Quando eu olhei para trás, eu não vi mais nada. Mas aquela entidade nunca mais retornou, pelo menos não até agora. Isso foi quando eu tinha 15 anos. Eu tô com 25 e ele ainda não retornou. Graças à glória. Espero que nem volte. Não está convidado. Mas eu também reforcei muito mais as proteções da minha casa, até porque eu aprendi melhor com o tempo, né? Com o passar do tempo a gente se aperfeiçoa. Mas aquilo ficou reverberando na minha cabeça durante algum tempo, essa ameaça, porque ele me ameaçou com um ódio, sabe? Uma raiva. Mas, como eu falei, até agora ele ainda não conseguiu voltar. E nem vai, paz do Senhor. Parece que a nossa família tem esses dons, não é? Uma família meio assombrada, né? Não diria assombrada, diria com dons mediúnicos. Eu diria meio assombrada. Mas Aqui quem não vê, ouve. Quem não ouve, sente. vamos agora para um segundo relato? Terceiro, né, no caso. Terceiro. A gente tem também a minha irmã, que ela também já teve, né, algumas experiências. Aí ela quis contar pra gente uma delas. Então, a minha história não é tão interessante nem tão longa quanto a da Bianca. Da Bianca. Minha história é mais humilde, um pouco mais singela. Eu acho que aconteceu quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos, alguma coisa assim. E nessa época a gente tinha recém colocado ar-condicionado nos nossos quartos. Eu acho que não fazia tanto tempo. E aí era noite. Na época eu não tinha medo do escuro, eu me achava extremamente corajosa. Então, eu acho que era umas 10 para 11 da noite. Eu e a minha irmã decidimos ligar o ar-condicionado nesse dia. E tava tudo escuro, desligamos as luzes. Só que eu quis ir tomar água. Então eu passei pela porta, abri a porta do meu quarto, fechei. E a porta do meu quarto dá de frente para um corredor que, dobrando à direita, dá no banheiro. E um pouco mais para frente é a cozinha, que a gente também dobra à direita para poder entrar na esquina da geladeira, que chega na cozinha. E aí eu passei com todas as luzes apagadas, porque eu não tinha medo do escuro, então eu não precisava acender. Mas esse mesmo corredor, seguindo direto, dava para o quarto dos meus pais. E a luz do quarto também estava apagada, mas a televisão do quarto deles estava acesa. Então tinha um pouco de luminosidade muito fraca que vinha de dentro do quarto deles. Aí cá estava eu atravessando o corredor, quando eu dobrei na esquina da cozinha. Na hora que eu virei, eu dei de cara com uma coisa. Eu não sei exatamente o que era, mas parecia uma pessoa mais alta que eu. E eu não conseguia ver nada dessa pessoa, nem rosto, nem roupas, nada. Era só uma silhueta escura, mais escura que o próprio escuro. E aí, quando eu trombei com essa coisa, foi como se ela também tivesse se assustado comigo. Assustou a assombração. Eu me assustei, ela se assustou de lá e nós duas ficamos assustadas. E aí eu senti o meu sangue gelar, porque
esse tipo de coisa. Eu já vi alguns vultos, eu não costumo ouvir. Eu vejo uns vultos de vez em quando e eu não gosto da sensação. Então, na hora que eu vi, eu fiquei com um medo absurdo. E aí eu corri de volta pro meu quarto desesperada. E eu vi a coisa correndo pro quarto dos meus pais. Botou a assombração pra correr. Trombou com a assombração, irmã. Trombei. Daí eu, desesperada, entrei no quarto, saí quebrando tudo quando entrei. E me joguei em cima da cama da Bianca, desesperada, falando pra ela, Bianca, que eu acabei de ver alguma coisa, eu vi alguma coisa ali na cozinha, eu não sei o que era alguma coisa, desesperada. Aí a Bianca levantou e disse, fica aí. Ela saiu do quarto, demorou um tempo e depois voltou. E aí, pra minha surpresa, ela também viu a coisa. Acontece que quando ela saiu do quarto, ela foi pro quarto dos nossos pais pra olhar e ela viu essa mesma coisa no canto do quarto, acocorada. É a mesma descrição que eu dei, era uma silhueta mais escura que o escuro. E aí essa silhueta, essa coisa, estava no canto do quarto e a Bianca chegou nesse ser e mandou ele embora. Daí, aparentemente, ele foi embora, sumiu. Eu nunca mais vi algo assim de novo, mas depois disso eu comecei a ter medo do escuro também. É um relato bem curto, mas é uma das coisas que eu já vi aqui pela casa. Olha, eu também já vi essa coisa que tem essa forma de ser mais escura do que o próprio escuro. Não aqui em casa, mas em uma outra casa que a gente passou alguns dias. E realmente é impactante quando a gente vê aquela figura que ela não tem uma forma sólida, mas apesar do ambiente em que a gente se encontra ser escuro, ele consegue se sobressair no escuro, porque ele é mais escuro do que o próprio escuro. E eu também fiquei com medo. Eu também não gosto de dormir no escuro absoluto, porque a gente vê coisas às vezes, né? E eu encontrei um ser desses, foi em uma casa de praia, que eu e minha família e alguns amigos fomos há uns anos atrás. E aí eu estava deitada no quarto, meu marido do lado, e as meninas deitadas em outro quarto. Quando deu certa hora da madrugada, já estavam todos dormindo na casa, eu escuto como se fosse um grito, mas esse grito era somente dentro da minha cabeça. É uma coisa difícil de compreender, mas é assim que eu consigo descrever. Um grito dentro da minha cabeça. E a voz era como se fosse a voz da Bianca me chamando, como se ela estivesse pedindo socorro. E eu acordei naquele susto. Quando eu abro os olhos dentro do quarto, estava tudo escuro. E eu vi uma figura escura no formato de um. Eu tenho a impressão que era um homem, formato de um homem. E era como se ele estivesse sussurrando alguma coisa no meu ouvido. E na hora que eu abri os olhos, ele me olhou e começou a se afastar de costas. E eu fiquei por alguns segundos paralisada, vendo aquela coisa ali me olhando. Eu olhava para ele e ele me olhava e ele começava a caminhar de costas, como se estivesse indo em direção à porta. E aí eu cutuquei meu marido aqui do lado, sem conseguir falar direito, e ele acordou e perguntou o que aconteceu. Eu só falei, Bianca, só consegui falar o nome da Bianca. E ele, sem entender, pegou e saiu correndo da casa, do quarto, né, desesperado, pensando que tivesse acontecido alguma coisa com as meninas. E chegou lá no quarto delas, as duas estavam dormindo, na paz. E aí ele voltou para o quarto e disse, não, elas estão bem, elas estão dormindo. Aí eu, pois então tá. Ele, o que aconteceu? Eu, não, nada. Não disse para ele o que eu tinha visto, né? Porque senão ele ia ficar com medo também. E aí eu troquei de lugar com ele na cama. Fui para o lado que ele estava e ele ficou dormindo no lado que eu dormi anteriormente. Fiz minhas orações, consegui dormir. Quando dá mais tarde, ele que estava tendo pesadelo. Eu acordei por ele estar tendo outro pesadelo. Eu, meu Deus, eu cutuquei ele. O que está acontecendo? E aí ele ficou assim meio espantado, mas não me disse o que era que estava acontecendo, com o que ele havia sonhado. Mas é uma sensação que a gente realmente fica com medo. Bom, e por enquanto é isso. Ainda temos outras histórias sobrenaturais para contar, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like e a opinião nos comentários.
Quem tiver ficado até aqui, coloca nos comentários um emoji de um fantasminha, só para dizer que vocês chegaram até o final. Bom, uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!